Fala galera, estamos de volta aqui agora para falar mais um pouco sobre integral, algumas propriedades e alguns exemplos de como calcular integrais básicas, né? Que vocês ainda vão ver um vídeo com métodos de integração, mas alguns integrais que saem direto, basta manipular a função, manipular a integral que a gente fala, né? Sem utilizar nenhum método de integração. Então vamos lá ver duas propriedades aqui. Primeiro, seja f e g duas funções integráveis e deriváveis e k uma constante, ou seja, k é um número. Então, sempre que eu tiver a integral de um número vezes uma função, k vezes f de x, eu posso tirar essa k da integral, esse número da integral, e integrar só a função. Até porque lá na nossa tabela de integrais não aparece nenhum número, né? Lá multiplicando algum valor. Então, sempre que eu tiver na integral a integral de 2 vezes seno de 5 vezes x elevado a não sei quanto, eu tiro 5, deixo lá a integral só da função, do seno, do x elevado a alguma coisa, do ln de alguma coisa, do a elevado a alguma coisa, ok? Então, a primeira propriedade é essa daí. Eu posso tirar o número da integral e deixá-la multiplicando. Segunda propriedade, se eu tenho a soma ou a subtração de duas funções, ou três, ou quatro, ou cinco funções, eu posso desmembrar essa integral para fazer a integral de cada uma delas e ir somando. A integral de f de x mais g de x dx é a integral de f de x dx mais a integral de g de x dx, e assim sucessivamente quantas funções tiver, tá? Só um cuidado, galera, essa propriedade só serve para soma e subtração. Para produto e divisão, produto e quociente, não se aplica. Eu não posso fazer a integral de um produto ser a integral de um vezes a integral do outro. Isso não existe, nem na divisão. Integral de um dividido pela integral do outro, tá? Não vale. Vamos calcular, vamos aqui, vamos para a prática, vamos ver algum exemplo. Integral de 3x ao quadrado mais 5 mais raiz de x dx. Então vamos lá. Aplicando a propriedade lá da soma e da subtração, né? Se eu tenho a integral de três funções, que é 3x ao quadrado, 5 e raiz de x, então basta eu fazer a integral do 3x ao quadrado, depois somar com a integral do 5 dx, mais a integral da raiz de x dx. Tem outra propriedade para aplicar? Tem. Olha o número ali multiplicando 3x ao quadrado, olha o número multiplicando dx. Então, posso tirar esses números que estão multiplicando, essas constantes, e deixar lá. Integral de 3x ao quadrado dx é 3 vezes a integral de x ao quadrado dx. A integral de 5 dx, 5 vezes a integral de dx. A integral da raiz de x dx, aqui eu não apliquei propriedade nenhuma, só reescrevi, né, raiz de x como x elevado a meio. A gente pode escrever assim, como potência, a raiz. Agora a gente integra. Podemos integrar, está pronto para integrar. Que é a integral de x ao quadrado? Lá na regrinha, na tabela de integral, se você não tem essa tabela, assista o nosso último vídeo aí, o vídeo 2, falando sobre a tabela de integrais, e vocês vão ver que a integral de x ao quadrado é x elevado a 2 mais 1 dividido por 2 mais 1. Né? X elevado a n é n mais 1, x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. A integral de dx a gente aprendeu também que é x, então vai ficar 5x. E a integral de x elevado a meio? Meio mais 1 dividido por meio mais 1. Então, fazendo essas divisões aí, nós vamos chegar no seguinte. 3x ao cubo sobre 3, né? Esse 3 era o que estava lá multiplicando, x ao cubo sobre 3 é a integral de x ao quadrado, mais 5x, mais aqui essa integral, lá ficou meio, né? Meio mais 1 deu 3 meios, então sobre 3 meios também. E o mais c, galera, lembrando que essa é a nossa constante de integração, né? O resultado de toda integral tem que ter esse mais c. Ah, professor, então não teria que ter mais c aqui, mais c aqui, mais c aqui, porque são 3 integrais que você dividiu? Não, eu dividi em 3 integrais para a gente utilizar a propriedade e resolver essa integral aqui. Mas o que eu estou calculando nessa questão é apenas uma integral, que é essa daqui. Então, o mais c já resolve a minha integral inteira, esse único mais c. Então, vamos lá. Ó. Dá para manipular aqui, ó, 3 embaixo, 3 em cima. A gente corta, fica só x ao cubo. 5x não tem o que mexer. E x elevado a 3 meios é a raiz cúbica de x, né? Raiz cúbica de x, não, desculpa, gente. Raiz quadrada de x ao cubo, né? Porque o 2 de embaixo aqui vira índice da raiz. E esse 3 sobre 2, se eu estou dividindo esse x elevado a 3 meios por 3 sobre 2, então a divisão eu mantenho a de cima, que é o x, e multiplico pelo inverso de 3 sobre 2, que é 2 sobre 3. E o mais c, que é a constante de integração. Pronto, resolvemos essa primeira aí, integral, tá? Essa é a integral mais simples. Vamos ver algumas mais complicadas mais à frente. Vamos lá. Integral de 3 secante de x vezes tangente de x mais cossecante ao quadrado de x dx. Já está parecendo difícil, né? Mas essa ainda é fácil. Vejam só. Aplicando a propriedade, eu posso separar em duas, né? Porque tem uma soma de funções.
Então fica 3 secante de x tangente de x dx, mais a cossecante ao quadrado de x dx. Aplicando a propriedade do produto, eu posso tirar esse 3 daqui, né, que está multiplicando a secante. Então fica 3 vezes a integral de secante de x dx, mais a integral de cossecante ao quadrado de x dx. Tá difícil? Ah não, olha a tabela aí, ó. Na tabela, integral de secante de x vezes tangente de x é secante de x. A integral de cossecante ao quadrado de x dx é quem? Menos cotangente de x. Menos cotangente ao quadrado de x. E o mais c sempre aparecendo como uma constante de integração. No resultado final de toda integral eu coloco esse mais c. Organizando aí, fica 3 secante de x, jogo de sinal aqui mais e o menos, fica menos cotangente ao quadrado de x mais c. Esse é o resultado da nossa integral. Ok, galera? Vamos para uma que fica um pouquinho mais difícil. Olha quando é que fica difícil. Integral de secante ao quadrado de x sobre cossecante de x dx. É difícil por quê? Porque tem a divisão? Não, não é por conta disso não. O difícil é porque eu não posso aplicar a propriedade para destrinchar essa em duas. Okay? E mesmo que eu destrinchasse, integral de secante ao quadrado não tem de x. Então eu cairia num problema aí que era esse. Como é que eu faço para resolver isso aí? Então eu vou reescrever a secante e a cossecante como o que elas são. O que é a secante? A secante de x é 1 sobre cosseno de x. O que é a cossecante? Cossecante é 1 sobre seno. Então eu reescrevo. Ó. Secante ao quadrado de x, então é 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Cossecante de x, 1 sobre seno de x. Ok. Se eu tenho uma divisão, como é que eu resolvo uma divisão com duas frações? Preserva a de cima, multiplica pelo inverso da de baixo. Então fica 1 sobre cosseno ao quadrado de x vezes seno de x sobre 1. Ok, isso tudo é matemática básica, inverter e escrever o que é. Agora chega a parte da gente saber utilizar o cálculo a nosso favor. O que a gente já aprendeu, o que a gente tem na nossa tabela. Olhe para a sua tabela de integrais e veja lá se tem alguma coisa que diz 1 sobre cosseno ao quadrado é a mesma coisa que secante ao quadrado. E seno de x sobre 1 é seno de x. Tem alguma integral aí que tenha tem algum resultado para integral de secante ao quadrado vezes seno? Não tem. Você pode olhar aí que não tem, né? Integral de secante ao quadrado de x vezes seno de x não aparece nenhum resultado aí. Não tem na tabela essa integral. Ok. Mas e se eu passar um desses cossenos, porque é cosseno ao quadrado, né? Cosseno ao quadrado é cosseno vezes cosseno. Se eu multiplicar só um desses cossenos pelo 1 e deixar um dos cossenos embaixo do outro 1. Então fica 1 sobre cosseno e o outro cosseno do cosseno ao quadrado vem para baixo desse seno. Seno de x sobre cosseno de x. O que eu tenho aqui agora? Que expressão é essa aqui agora? Ó? 1 sobre cosseno vezes seno sobre cosseno. 1 sobre cosseno é secante. Seno sobre cosseno é tangente. Tem na tabela aí integral de secante vezes tangente? Agora tem, né? A integral de secante vezes tangente é secante de x. Então, aqui eu manipulei para aparecer alguma coisa da minha tabela. Quando apareceu, eu resolvi minha integral. Deu secante de x. Mais c, que é a constante de integração. Essa é um pouquinho mais complicada, eu sei. Principalmente para quem não tem facilidade em mexer com as funções trigonométricas, tá? Mas sempre que tiver uma questão como essa, vai ter que se tentar manipular dessa forma. Para mais uma, galera. Integral de x ao quadrado menos raiz cúbica de x ao quadrado mais 5 sobre x. Gente, sempre que nós temos uma divisão e em cima no numerador dessa divisão temos uma soma de vários termos ou subtração, a gente pode dividir essa fração inteira, que é uma só, como 3 frações aqui no caso. X ao quadrado sobre x. Eu posso deixar todos os termos sobre o mesmo denominador. Por quê? Na soma e na subtração, quando as bases são iguais, a gente mantém a base e soma. A base não, mantém os denominadores e mantém o denominador e soma os numeradores. Então, essa integral aqui dessa fração inteira, eu posso desmembrar em 3 integrais, botando um x embaixo de todos eles, todos os termos que estão em cima. Então eu fiz isso, ó. Já deixei a integral de x ao quadrado sobre x aqui em vermelho. Essa raiz eu já escrevi ela como forma de potência, ó, x elevado a 2/3 sobre o x, que é o de baixo. E os 5 lá eu já deixei sobre x. 3 integrais separadas para a gente mexer. Aí ficou mais fácil, né? Só tenho que dar mais um passo antes de começar a integrar. Que eu tenho aqui, ó, x ao quadrado dividido por x. Isso não tem tabela nenhuma como resolver. Não tem porque eu tenho bases iguais, eu posso fazer essa divisão. X ao quadrado dividido por x, eu mantenho a base
que é o x, e subtrai os expoentes, 2 menos 1, que é 1. Aqui, ó, vou fazer 2 terços menos 1 e manter a base, que é o x. 2 terços menos 1 dá menos 1 terço. Aqui, o que eu poderia fazer nisso? 5 sobre x. Aqui não dá para dividir, as bases não são iguais. Mas eu posso tirar o 5 para fora da integral, né? Pela propriedade do k vezes f de x. E deixa lá dx sobre x. Esse dx sobre x era o que eu queria que aparecesse mesmo. Porque tem um integral aqui, ó. Olha na tabela que tem um integral que eu resolvo, que é dx sobre x. Vamos integrar agora, gente? Vamos lá. Integral de x. X elevado a 1, então a integral é 1 mais 1, x ao quadrado, sobre 1 mais 1, que é 2. X elevado a menos 1 terço. Menos 1 terço mais 1, eu volto por 2 terços. Então, x elevado a 2 terços sobre 2 terços. Mais 5 vezes a integral de dx sobre x. Integral de dx sobre x é o ln do módulo de x. Está lá na tabela de integrais. E mais c, que é a nossa constante de integração. E para finalizar aqui, só organizar esse x sobre 2 terços, né? Que é o 3 passa multiplicando e o 2 fica embaixo. Eu esqueci de colocar um 2 aqui embaixo. Tem um 2 aqui embaixo, viu, galera? E raiz de x elevado a 2 terços, isso aqui é a mesma coisa que a raiz cúbica de x ao quadrado, mais 5 ln de x mais c. Ok, galera? Então aqui a gente finaliza essa integral. Lembrando que tem um 2 aqui embaixo que eu esqueci de colocar, vacilei aqui na hora de fazer. Vamos lá, último exemplo de hoje. A integral da raiz de 7 sobre 2 menos 2x ao quadrado. Ixi, o que eu faço com essa raiz aí? Então vamos lá. Se eu tenho uma raiz, eu posso deixar essa raiz para o numerador e a raiz para o denominador. Eu não estou separando essa integral, estou dentro de uma integral só, tá vendo aqui? Uma integral só. Mas essa raiz disso aqui tudo pode ser a raiz de 7 sobre a raiz de 2 menos 2x ao quadrado. Só que 2 menos 2x ao quadrado, eu posso colocar esse 2 em evidência. Fica 2 que multiplica 1 menos x ao quadrado, né? Colocando em evidência. Se eu multiplicar 2 vezes 1, 2, 2 vezes menos x ao quadrado dá menos 2x ao quadrado. Então, só manipulei isso. Propriedade matemática básica, né? Raiz de uma fração é a raiz do numerador sobre a raiz do denominador. Coloquei o 2 em evidência aqui dentro dessa parte de baixo. Vamos prosseguir. Ainda tem mais uma propriedade básica da matemática, que é, se eu tenho um produto aqui dentro da raiz, eu posso fazer a raiz de um vezes a raiz do outro. Então, eu vou fazer isso. Ó. Lá em cima eu deixei quieta a raiz de 7, aqui embaixo eu deixei raiz de 2 vezes raiz de 1 menos x ao quadrado. Ok? Mas, galera, veja só. Raiz de 7 e raiz de 2 são constantes, que estão multiplicando aqui esse raiz de 1 menos x ao quadrado dx. Então, eu posso tirar essa raiz de 7 e essa raiz de 2 da minha integral, aplicando a propriedade lá do k vezes f de x. Então, eu tirei raiz de 7, raiz de 2 da integral, deixei lá dentro da integral só o dx sobre o raiz de 1 menos x ao quadrado. Bem, por que isso é interessante? Porque olha aí para sua tabela de integrais. Essa aqui, ó, é uma das funções arc, é uma das integrais de arc. Ó. Arc o quê? Arcosseno de x. A integral de dx sobre 1 raiz de 1 menos x ao quadrado é arcosseno de x. Raiz de 7 sobre raiz de 2 é a raiz de 7 sobre 2. E o mais c é a nossa constante de integração. Finalizei minha função. Então eu manipulei essa expressão aí. Quando eu vi que tinha esse 1 menos x ao quadrado e tinha uma raiz, eu manipulei para tirar esse número daqui de dentro da raiz, deixar só 1 menos x ao quadrado, que é o que aparece na minha tabela de integral. E tirei o que não fosse essas coisas aí, o que for número constante, para fora da integral, para ficar com a cara do meu arc lá que eu queria calcular. Ok, gente? Então, bons estudos para vocês, viu, gente? É hora da gente praticar, é hora de vocês pegarem aí, quebrar a cabeça, tirar dúvidas com o seu professor. Não deixe de fazer isso, senão você não aprende. Quem estiver tentando fazer isso sozinho, não vai aprender, tá? Não consegue aprender. Vai estar enganando a si mesmo e a outros, tentando mostrar que sabe fazer, mas não sabe. Né? Tire dúvidas, tente aprender. Tem alguém aí para te ajudar. Tá? Nos próximos vídeos, a gente vai ver alguns métodos de integração. Nós temos 2 métodos de integração, quando não são tão simples como as funções que nós estamos vendo hoje. Como quando a gente vai tentar separar e não consegue separar. Se a gente não consegue separar para aparecer alguma coisa lá da nossa integral que tenha na tabela, então a gente vai ter que aplicar alguns métodos e aí eu vou ensinar para vocês esses métodos, ok? Até a próxima, galera!